Sabadão é dia do quê? E aí, editor? Conta pra nós, o que nós estamos fazendo? Peraí. Foi? Não é sabadão mais não. É o que agora? É domingão do Tiagão agora. Ah, é? Ô, louco, meu! Ah, não é mais ô louco, é loucura, loucura, loucura! Domingão do Tiagão, é isso aí. Agora, a gente responde perguntas que você envia pra gente lá no Instagram, aqui, né, no Domingão. Então, vamos lá, direto ao ponto, valeu. Vou competir com o Domingão do Hulk, do sei lá quem. Vamos lá. Michael Martins, _1. Quando o PGBL é melhor do que o VGBL? Quando você se encaixa nos pré-requisitos de quem pode usar o PGBL. Ponto. É assim, ó. Se você se encaixa nos pré-requisitos de quem pode utilizar o PGBL, não existe outro caminho para você. Você precisa fazer o PGBL. Ponto. Porque o PGBL representa economia fiscal. Eu estou dizendo com isso que o PGBL é o melhor produto do mundo e que você tem que ter o PGBL. Não é nada disso. Eu defendo que todo mundo tenha pelo menos parte da sua carteira de investimento em previdência privada. Por várias razões. Pela questão do abatimento fiscal, pela questão da facilidade na sucessão. Tem algumas regras aqui que encaixam aqui. Pela questão de você poder complementar a renda. Então tem vários fatores que corroboram com a ideia de que faz sentido você ter pelo menos parte do seu patrimônio em previdência privada, tá? E aqui eu digo parte mesmo, você não vai fazer tudo em previdência, tá? Mas precisa ter. E se você se enquadra no critério de quem tem PGBL, quem pode usar, você deve usar, porque você vai pagar menos imposto, tá? Então, para isso você tem que fazer os critérios são declaração completa de imposto de renda e ser contribuinte de um plano de previdência oficial, o INSS ou RPPS, tá bom? E aí, se você se encaixa nesses dois, tenha um PGBL. Depois vem a pergunta da Natália. Vou deixar só a Natália, tem o nome inteiro aqui, mas como ela tá falando de uma questão que parece bastante pessoal em relação ao banco, eu prefiro não expor o nome dela completo. O nome dela é Natália. Apaga o resto aí, editor. Ela pergunta assim, ó, como agir com a pressão de bater as metas do banco todo mês e ver a meta dobrar no mês seguinte? Sabe, Natália, essa de verdade é uma realidade muito presente, tá? O banco ele tem um planejamento que ele precisa cumprir, tá? Chamado de guidance. Então, todo ano o banco solta o guidance do ano seguinte. Então, agora, por exemplo, na próxima demonstração e tal, talvez a gente já tenha ali o guidance do banco para 2023, tá? Então, o que ele vai buscar naquele ano? E aí, aquele guidance, ele é dividido em metas menores para diretoria, para região, para agência e tudo mais. E por que eu estou te explicando isso? Embora o guidance ele foge da realidade de quem está na agência. Mas é porque a meta que você recebe lá na agência está relacionada com esse guidance. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o banco ele vai olhando mês a mês e aí, quando ele vai se afastando muito desse guidance, ele começa a pressionar mais por metas à medida que os meses vão passando. Você vai falar, poxa, mas eu bati a minha meta e mesmo assim a minha meta veio maior no mês seguinte? Por quê? Não é o fato de você bater a sua meta. O banco ele precisa olhar para a meta inteira. Então, se a tua região, se a tua diretoria tem uma meta X e a tua agência, a tua região foi bem, mas as outras não foram, todo mundo vai precisar correr atrás desse prejuízo no mês seguinte. Então, eu estou te explicando o porquê que as metas normalmente aumentam. E também, as metas elas não são calculadas aleatoriamente. As metas são calculadas com base em resultados históricos, em performance do mês, olhando sazonalidade e tudo mais. Então tem uma certa ciência por trás da elaboração das metas, e eu não estou dizendo que elas são perfeitas. Mas o primeiro ponto é para você entender da onde que sai tudo isso e por que ela pode aumentar, mesmo que você bata a sua meta. Agora, tem o ponto que é do dia a dia, aquele que te incomoda, e já incomodou a mim e incomoda muitas pessoas. É a pressão, é a cobrança de, cara, eu me matei esse mês, virou mês, amanhã começa a loucura de novo. Isso de fato é ruim. E aí, isso vai, Natália, ao encontro daquilo que eu acredito muito, que é você assumir o protagonismo da sua carreira e você buscar a autonomia da tua carreira. Deixa eu te explicar isso. Quando eu digo buscar a autonomia da sua carreira você não tem nenhum controle sobre como o teu gestor vai te cobrar, como o banco vai te cobrar, a pressão. Você não tem controle sobre isso.
Então não dá para você querer mudar isso, porque não vai rolar, tá? Agora, você tem controle em como você reage e como você pode pensar num plano para que você saia dessa situação. E aí, quando eu falo de autonomia e de qualificação, é você ir estudando e se preparando para que você saia dessa situação e tenha poder de escolha. Essa é a verdade, tá? Eu sei que talvez não seja isso que você gostaria de ouvir, mas o que eu tô querendo te dizer é: eu não tenho nenhum controle sobre como o teu chefe te trata, eu não tenho nenhum controle sobre como o banco vai te tratar e você também não. Mas você tem um controle sobre como você lida com isso. Na medida do possível, Natália, se você conseguir ir estudando e melhorando, buscando uma nova certificação, e aqui eu não falo só porque a gente vem de curso preparatório, mas buscando novas habilidades também. Então, o que você pode aprender de novas habilidades para que, num futuro próximo, você não esteja mais nesse banco? Num futuro próximo, você não esteja mais na agência. Num futuro próximo, você não tenha mais que vender esses produtos aí da agência. Você esteja falando de assuntos mais estratégicos em outras áreas do banco. E aí, é um caminho que você tem para não resolver. Você não vai resolver esse problema da pressão, infelizmente não. Mas você pode se esquivar dele e continuar crescendo na sua carreira. É o que eu posso te dizer, tá bom? Matheus Carrilho FT. A AI abre muitas portas no mercado financeiro? Mas sem dúvida. Se você tem a certificação de agente autônomo de investimentos e quer trabalhar como assessor de investimentos, se você tirar essa certificação, você consegue entrevista, você consegue estar nos escritórios muito facilmente, tá? Eu não estou exagerando, não. A porta de entrada ela é muito ampla para quem quer ser assessor. Agora, o que acontece? Precisa ter em mente que eu não estou falando aqui de você arrumar um emprego no mercado financeiro. Estou falando aqui de você trabalhar no mercado financeiro como autônomo. É diferente. Então, Matheus, se o momento que você está vivendo é um momento que requer você estar empregado em uma empresa, ter um salário, CLT, 13º, os benefícios de uma instituição, se o momento requer isso, não é essa certificação que você tem de tirar. Agora, se o seu momento permite você eventualmente trabalhar como autônomo, que aí o autônomo não tem esses ganhos fixos e etc e tal, e também não tem ganho rápido, né? Pode ganhar mais dinheiro ao longo que o tempo passa. Se o seu momento faz isso, ter a certificação Ancord pode te ajudar bastante, tá bom? E depois vem a pergunta do GR Leite 1. Quais as principais mudanças que a Ambima deve ter em 2023? A única mudança que está prevista da Ambima em 2023 é um aprofundamento maior nos padrões éticos, insider trade, insider information, manipulação de mercado, tá? E um aprofundamento maior no tema ESG ou ASG, tá? É só isso que está previsto para março de 2023. Significa que essas são as únicas mudanças que ocorrerão em 2023? Não. Mas pelo menos até março de 2023 a gente sabe que é isso. Pode ser que mais pra frente venham outras mudanças, mas aí a gente só vai saber quando a Ambima e se a Ambima anunciar alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Aliás, deixa aí nos comentários se faz mais sentido ter o Thiago Responde do sábado ou se ter o Domingão do Thiagão. Deixa aí que vai ser legal. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.